dia, igreja do Senhor, vamos nos colocar de pé, vamos entrar na santa presença do nosso Deus, amém? Coloque a mão sobre o teu coração, Pai. Que manhã de oportunidade para nos achegarmos mais a Ti. Que manhã de oportunidade para buscar a Tua face. Acercarei a ti. Pela manhã ouvirás a minha voz.
abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo a esse domingo maravilhoso, onde eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, que se encontra lá em Jeremias, capítulo 31, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos começar, aos domingos desse mês de abril, uma campanha chamada Realização dos Sonhos. Deus realizando os nossos sonhos, realizando sonhos na presença de Deus. Amém? E eu vou te fazer uma pergunta. Vou começar a reunião de hoje eu te fazendo uma pergunta. Qual é o seu sonho? Qual tem sido o seu maior sonho? Lembrando que sonho, irmãos, o sonho de verdade, não é aquele que a gente dorme com a barriga cheia, né? Come lá aquela feijoada, tem pó, e vai dormir, e aí tem aqueles sonhos. Não. Sonho de verdade, sonho mesmo, é aquele que pode passar os anos, pode acontecer qualquer situação ao nosso redor, que o desejo de realizar continua ali. O sonho, ele não depende de quem está propriamente à nossa volta para acontecer, ele não depende do tempo, ele depende da gente. Por que, pastor, ele depende da gente? Porque um sonho, aos olhos humanos é algo às vezes impossível de acontecer. Pastor, eu tenho um sonho de verdade na minha vida. Eu sempre falo que alguns têm sonhos para ir a algum lugar, fazer uma viagem. Alguém tem um sonho de realizar alguma coisa, comprar um bem. Mas há aqueles que têm sonhos um pouco maiores. Assim, pastor, não desmerecendo quem queira viajar, conhecer lugares, comprar uma casa, comprar um carro, nada contra isso. Mas há aqueles que têm sonhos muito maiores. Pastor, que sonhos maiores são esses? De ver a família rendida na presença de Deus. Porque eu entendi, irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem ontem, eu levei um bom tempo para buscar ali, para ter um entendimento dentro dessa campanha dos sonhos, E quando a família, o maior sonho que a família se render ao Senhor, ele acontece, o que vai acontecer ao redor? Os outros sonhos, a família unida, a família junta, a família salva, trabalha e conquista. Então, se a família está unida, vai ser fácil construir uma casa, Lembra antigamente como é que se batia a laje? Juntava todo mundo no domingo, vão bater a laje. Enquanto as mulheres faziam comida, geralmente era caldo que fazia, os pedreiros, juntava todo mundo da família, vamos lá bater a laje na casa da avó, vamos bater a laje na casa da mãe e do pai. Antigamente era assim. Mas hoje se perdeu tanto esse vínculo de questão familiar, que cada um está tentando realizar seus sonhos sozinho e não realiza nada. Então eu tive o entendimento que o maior sonho a ser realizado, tem que vir em primeiro lugar, é de uma família rendida aos pés do Senhor. Porque a família rendida com temor, família na presença de Deus, vai orar junto, vai trabalhar junto e com toda certeza vai conquistar junto. Vamos comprar um carro, aí todo mundo da família se une para comprar um carro. Vamos comprar um sítio, vamos comprar um sítio, vamos comprar um apartamento, vamos comprar um apartamento, vamos reformar, vamos bater laje. A união, como Deus faz a força, e é verdade, irmãos. Mas enquanto a família estiver quebrada, enquanto o conceito de família não for um sonho realizado na presença de Deus, os outros sonhos vão ficando para trás. Aí a pessoa chega numa altura da vida dela, que ela não realiza nada, nem uma coisa, nem outra. Então, assim, quando a gente tem a instrução de Deus, a gente começa a caminhar na direção certa, a gente realiza os sonhos mais importantes e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Amém? Jeremias capítulo 31, versículo 16, Então aqui, uma casa restaurada, sonho e realiza juntos. Amém? Versículo 16 começa assim: assim diz o Senhor, reprime a voz de choro. Deus está dando uma ordem aqui, vamos terminar para a gente entender. Assim
diz o Senhor: reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Quando eu estava lendo essa passagem aqui ontem, me veio essa questão da família. Por quê? Porque muitos membros da nossa casa estão na terra do inimigo. A terra do inimigo é o vício, é a idolatria, né? A terra do inimigo é a prostituição, é as doenças, é tudo que não presta. Quem é o nosso maior inimigo? Não é o diabo? Então, quando a nossa família está nas mãos do diabo, está na terra do inimigo. Mas aí Deus, ele olha para a gente e ele dá um recado muito bem dado, amém? No versículo 16, assim está dizendo Deus: por que você está chorando? Vou traduzir para você. Deus está olhando para a gente e fala: por que você está chorando? Olha aqui, ó, reprime a tua voz. Reprimir é parar, é calar. Por que você está chorando? Galardão para o teu trabalho. O que ele está dizendo? Para de chorar, porque tudo que você faz na minha presença tem recompensa. O galardão é recompensa. Então, quando nós começamos a trabalhar junto com Deus para a realização de um sonho, né, vou botar esse hoje primeiro como a família, né, colocar a família em primeiro lugar de realização dos sonhos, Deus está falando: por que você está chorando pela sua família? Para de chorar. O trabalho que você tem feito de orar, interceder, clamar, cuidar, tudo isso vai ter uma recompensa. E aí Deus dá uma promessa também aqui dentro. Olha, ele dá um puxão de orelha, ele dá um acalmar, tudo no versículo 16. Olha um puxão de orelha: reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Ele está dizendo: para de chorar. E aí ele continua dizendo: porque há galardão para o seu trabalho. Então, ele deu aquela amenizada. Aí ele vem com uma promessa, no finalzinho do 16, que diz: pois eles voltarão da terra do inimigo. Irmãos, quando a gente começa a enxugar as lágrimas espirituais, nós começamos a enxergar melhor as coisas de Deus. Porque quando a gente chora, vamos botar no físico aqui, você fica com os olhos todos inchados, não é? Fica com o olho embaçado, inchado, até com o rosto até mais feio, né? Deu livre. Chorar, como eu brinquei na sexta-feira, né? Só lavar os olhos de dentro para fora, só. Mas a lágrima em si, ela não cura nada. A lágrima em si não resolve o problema. Como minha mãe falava quando eu me machucava: mãe, tá doendo, olha, eu estou chorando. Minha mãe olhava para mim e falava, né? A lágrima é para lavar o olho de dentro para fora. Aí eu parava de chorar, irmã. Eu não falava nada mais de dentro para fora, não. Eu parava de chorar. Eu não sei se consolava, não sei, mas eu parava. Mas na verdade é que o choro nunca resolveu nada, irmãos. A pessoa às vezes passa a noite inteira chorando por alguém ou por uma situação. No outro dia o problema está lá. No outro dia a situação está lá. E Deus quer que você pare de chorar. E uma das promessas que Ele faz lá em Apocalipse, né, é que Ele diz que não haverá mais choro e nem pranto. Porque o choro e o pranto, né, na verdade, não fazem parte da vida que Deus tem para nós. Por isso que Ele fala que o choro deve durar somente o quê? Uma noite. Ele tem que vir pela manhã. Mas não é para pensar passar a noite chorando no dia da minha solução. O amanhã é o iluminar de Deus para nós. A noite é um período que nós passamos às vezes chorando, lamentando, que não resolve nada. Mas quando nós chegamos no amanhecer de Deus, a Bíblia diz que o sol da justiça nascerá para nós. Aí a gente começa a enxergar as coisas com mais clareza. Então Deus está falando: tira a tristeza. Não precisa ficar triste, desesperado. Sua família vai voltar. E vai voltar para onde? Para a presença do Senhor. Amém? Então não deixe de trabalhar para Deus. Não deixe de fazer a obra de Deus. Não deixe de pregar o Evangelho. Não deixe de fazer a sua parte. É
esperanças no derradeiro fim. O que ele quer dizer aqui? Há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes. Deus está falando diretamente no âmbito familiar. O que ele quer dizer com isso? Vamos só terminar o versículo para eu poder explicar para você. Há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para o seu. Né? No tempo de Jeremias era um povo que estava preso na Babilônia, no cativeiro. Mas para nós, a Babilônia é o mundo, tudo que o mundo oferece. E aí Deus está falando para você aqui, vou traduzir o versículo 17. Não é o fim. Espera no Senhor. Não é o fim. O derradeiro fim está falando disso. O fim não acabou. Não é o fim para nós ainda. Amém? Só acaba quando Jesus voltar. Enquanto tem vida, meu irmão, tem esperança. Porque até Salomão diz lá em Eclesiastes que na sepultura ninguém louva a Deus. Então Deus, Ele é a favor da vida, Ele é a favor da família. Jesus veio trazer o que? Vida e vida com abundância. Então Ele está falando, para que você está chorando? Você tem que esperar em Deus, não é o fim. As coisas vão se encaixar. Mas quando a gente entra no desespero, irmãos, Deus não trabalha. Tem gente, irmãos, eu já ouvi isso, por isso que eu tenho categoria de falar. Tem gente que acha que chorando Deus vai ter pena e vai resolver a situação da pessoa. Deus não vai fazer isso. Eu acho que o sentimento de pena é o pior sentimento que pode existir num ser humano. Se no ser humano é o pior, imagine para Deus, que é o supremo, que é sublime, que é amor. Deus não tem pena de ninguém, não. Deus ele tem misericórdia daqueles que estão na terra do inimigo, mas para nós, Deus tem o quê? Deus tem a força. Para nós, Deus tem um milagre. A gente não tem que se desesperar. Eu sei que é difícil, controlar às vezes as emoções, mas os nossos olhos têm que estar nele. E para a gente enxergar melhor, a lágrima tem que sair. Senão vai passar tudo e a gente vai ter Deus enchido. Amém? Então ele está dizendo, no versículo 17: e há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, ou seja, não é o fim ainda. Espere no Senhor, porque eles vão voltar para casa. O país significa casa. Ah, pastor, eu tenho tantos membros da minha casa que estão fora de casa, gostam mais de ficar na rua do que dentro de casa. A gente sabe, irmãos, que existem situações que a pessoa prefere ficar nas drogas do que em família, que a pessoa prefere ficar na feitiçaria do que em família, ela prefere ficar numa roda de boteco do que dentro de casa. A gente sabe que isso existe. Mas se nós perdermos a esperança no único que pode fazer algo, não vai adiantar chorar. Vai ficar o choro, vai ficar o ranger de dente, vai ficar o pranto, vai ficar a tristeza. A Bíblia diz que Ele está trocando a nossa tristeza por óleo de alegria. Está nos dando coroa no lugar da cinza, porque a cinza, nos tempos bíblicos, significava vergonha. Quando alguém era envergonhado, o que eles faziam? Eles raspavam a cabeça e jogavam cinza. Pegavam e jogavam cinza. Isso era um sinal de humilhação, era um sinal de vergonha. E Deus está falando, não precisa jogar mais cinza no rosto, ficar com vergonha de qualquer situação. Estou te dando uma coroa. Quem usa coroa aqui? Não é rei? Não é rainha? O rei e a rainha ficam chorando pelos campos? Não, vai lá e toma posse do reinado. Vai lá e cuida do rei. É isso que Deus está falando para nós hoje. E aqui no versículo 25, irmãos, continuando aí, então Deus está te dando recompensa, está mandando se enxugar a lágrima, está dizendo que não é o fim, e agora Ele quer te dar um renovo. Amém? E depois do choro, irmãos, a gente chora, está enxadona. O que a gente faz? Vai lá no banheiro e lava o rosto. Mas não dá um alívio, irmãos, quando a gente lava o rosto?
A gente vai lá, toma um banho, fica um tempão debaixo do chuveiro, aquela água gelada caindo. Tem como dar um renovo? Mas só que dá um renovo momentâneo. Volta o problema de novo, mas o renovo de Deus, irmãos, dá um alívio, dá uma refrescância. 25, vamos lá. E diz aí: porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida eu saciei. Deus está te dando um renovo, irmãos, na sua alma. Para quê? Para que você possa esperar o tempo de Deus. Ele está te dando um renovo nas suas forças. Ele está dizendo aqui, ó, porque eu satisfiz a alma cansada. Quando você está satisfeito, quer dizer que você está bem. Ele está dizendo, a alma está cansada, eu vou satisfazer, vou deixar ela bem. Porque, irmãos, a gente não pode perder a nossa comunhão com Deus. A gente perde todo o trabalho da nossa mão. A gente perde toda a nossa esperança. Tudo foi em vão. E Deus quer que a gente alcance um resultado. E hoje, o nosso maior sonho é o quê? Ver a nossa casa rendida ao Senhor. Ele está falando dos descendentes. O que é isso, pastor? Está falando da nossa geração de agora. Nós como pais, filhos, avós, os que já têm netos, bisnetos. Mas quando acabar a geração do bisneto, vinha outra geração, talvez a gente não vai estar aqui mais, né? Ninguém fica para semente. Talvez a gente não vai estar aqui mais. Mas a nossa geração futura já vai estar guardada por Deus. Olha o cuidado de Deus com as coisas. Olha o cuidado de Deus de manejar bem a nossa vida, a nossa história. Então eu digo para você que uma casa que está restaurada, ela sonha e realiza junto. Amém? Então a nossa maior pressa, a nossa prioridade é estar bem com Deus, para receber a direção, o renovo, para que a nossa alma seja saciada, as nossas forças renovadas, para ver a nossa casa diante do altar, para que a nossa casa, olhando junto, possa realizar, possa sonhar e possa realizar os sonhos juntos. Amém? O próprio Jesus falou: casa dividida, ela se quebra, ela se acaba. Você vê tanta família se acabando, por quê? Porque a divisão não foi bem. A divisão primeiro entre as pessoas do lar, depois é só oficializa. É quando um sai de casa, é quando o divórcio acontece, é quando alguém morre, alguém se perde. Então Deus não quer uma casa dividida. E aí no versículo 33, continuando aí, Jeremias 31, 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Pastor, mas que dias são esses? O dia que eu estou na presença do Senhor, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou crendo, estou sendo renovado, estou sendo restaurado. Depois do dia que eu já enxuguei as lágrimas, eu já reprimi o choro, não vou chorar mais por causa dessa situação, porque o meu Deus vai resolver. Amém? Essa é a fé, meu irmão. Não vou ficar mais chorando, preocupado à noite sem dormir, porque eu sei que meu Deus está guardando. Eu sei que aquela pessoa vai se render ao Senhor, eu creio nisso até o fim. Não é o fim, não acabou. A pessoa vai se acabar na bebida, vai se acabar nas drogas, na idolatria, na prostituição, na feitiçaria. Não, o último estágio dela vai ser com Jesus. Dali é só para o céu. Essa fé que Ele quer que a gente tenha. E aí o 33 está dizendo: mas este é o concerto, ou seja, Deus vai fazer, né, um conserto. Ele vai consertar as coisas, colocar tudo no lugar, curar o que precisa curar, sarar o que precisa sarar, levantar o que está caído, erguer o necessitado. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha que coisa linda. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei aonde? No seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o quê? Meu povo. Vão ser conhecidos como povo de Deus.
vai ser conhecido como, né, o perdido, o mentiroso, o ladrão, o doente, o sobrecarregado, o desviado. Eu até atendi essa semana um rapaz aqui na igreja, estava aqui durante a semana, durante o dia, e aí ele estava falando para mim: pastora, eu sou desviado. Eu falei com ele: não faça um negócio desse não. Não fala que você é uma coisa que Deus não quer que você seja, né? Você está um tempo fora, acho que já passou da hora de voltar. Aí pastor, é verdade, tem que voltar para Jesus. Porque ele é o mundo, ele é para mim, na verdade, é a vida. Então Deus está falando aqui, vamos fazer um conserto com eles, vamos colocar as coisas no lugar, né? Porém, a minha lei no seu interior, ou seja, a pessoa, quando ela tem a palavra, irmãos, eu vou explicar isso aqui, né? Porque às vezes a pessoa não entende, e às vezes ela até briga com Deus, e ela até briga com a própria pessoa. Eu já atendi muitos casos na igreja, nós são 23 anos de ministério, então já atendi muita gente, já pastoreei em muitos lugares, e sempre o entendimento errado faz a pessoa andar errado. A Bíblia fala em Joel 4,6, que o povo é destruído por falta de conhecimento. E eu vejo que muita gente não tem o conhecimento real das coisas espirituais. Às vezes chega casos para mim assim: pastor, eu não entendo, né? Fulano lá era da igreja, né? Porque a gente está falando dessa situação. Fulano lá era da igreja. Fulano lia a Bíblia todo dia, pastora. Fulano conhecia a Bíblia praticamente capa a capa. Pastor, eu não entendo. Fulano saiu da igreja. Eu não entendo isso não. Como que uma pessoa que conhece a Escritura sai da igreja? Aí eu falei: aí que tá, a pessoa não conhece. Paulo diz que a letra, ela mata. Decorar versículo é uma coisa, irmãos. Mas quando a palavra está em nós, ela produz fruto. Ela não volta vazia. Então a pessoa nunca colocou para dentro do coração. No interior, você vê que Deus fala aqui de duas maneiras, né? Porém a minha lei, no finalzinho do 33, porém a minha lei no seu interior, e a escreverei aonde? No seu coração. Porque quando nós conhecemos a letra, irmãos, a letra vai matar. Mas a letra sem o Espírito, ela produz morte. Porque aí a pessoa está na igreja: essa doutrina eu não consigo seguir, esse mandamento eu não consigo seguir, então é melhor sair. Aí ela desvia o passo, irmãos. Mas isso não significa que as palavras estavam dentro. Lembra da palavra, né, que Jesus disse sobre a parábola do semeador? Que o semeador saiu a semear, muitas sementes foram jogadas, mas nem todas vingaram. Porque a semente, ela precisa estar no solo fértil. Ela cai entre espinhos, ela cai entre os pedregais, o sol queima, o passarinho rouba. Então, se a semente, que é a palavra, não for plantada no nosso interior, se for, né, covinha rasa, a raiz não pega, irmãos. E é por isso que você vê tanta pessoa com o termo desviado, desigrejado. Mas na verdade não esteve. Era só o corpo. Era só a mente, não estava por dentro. Porque quando a palavra está dentro, irmão, ela sofre as pisadas do inimigo, mas ela não larga Jesus por nada. Ela é firmada. Mas quando não tem o Espírito Santo, irmãos, a pessoa até decora a letra. Eu já conheci pessoas, não, que deu de 10 a 0 em mim com leitura bíblica. Sabia onde estava o catapim, o versículo na cabeça. Eu tinha 85 anos, né? Sabia praticamente de capa a capa a Bíblia. Eu vivi uma vida derrotada. Eu falei para a pessoa: com todo respeito pela sua idade, mas é melhor saber um pouquinho estando firme do que saber muito estando calado. A raiz tem que estar firme, irmãos. Amém? Mas isso também não dá mais para a gente não estudar a palavra de Deus, tá bom? Tem que estudar, tem que buscar mais de Deus. Então
desviado, né? Não julga dessa forma. A fulana estava na igreja, ela só estava, irmãos. Ela nunca criou raiz. Então ela precisa criar raiz. E aí é onde você entra, de dar uma boa palavra, de dar um conselho, de fazer uma intercessão, uma oração. E Deus está dizendo: mas este é o conselho que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o quê? O seu Deus. A pessoa não vai ter outro Deus além de Deus. Ela não vai ter o Deus da bebida, o Deus das drogas, o Deus da prostituição, o Deus da mentira. Ela vai ter um Deus único. E eles serão o meu povo, serão conhecidos como povo de Deus. Não vai ser conhecido como doente, perturbado, cachaceiro, drogado. Vai ser conhecido como povo de Deus. E aí a gente pula aí para o versículo 38 para a gente ir encerrando. Versículo 38. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, e lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem, para o bem de seus filhos depois deles. Olha como é que Deus tem um cuidado. Ele quer que nós estejamos bem, para levar outros à bondade de Deus, para que os filhos dos nossos filhos, a nossa geração, possam contar com o bem do Senhor. Amém? Ele está nos dando uma promessa aqui, ó. E lhes darei o mesmo, versículo 39, lhes darei o mesmo coração. Não vai ter coração que se desvie. Lhes darei o mesmo caminho. A pessoa não vai errar o caminho, não vai pegar as encruzilhadas da vida. Para que me temam todos os dias. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 40. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer o quê? Bem, Deus está falando o quê? Que tudo que Ele dá faz bem. A palavra que Ele dá vai te fazer bem, a direção que Ele te dá vai fazer bem. Ele está dizendo aqui, ó, 40, né? E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Ninguém vai lá abandonar a presença de Deus. Pode acontecer o que for, a pessoa vai ficar firme e confiante. 41. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Que coisa linda. Então, meu irmão, para a gente terminar aqui, consagre sua casa ao Senhor, apresenta a sua família em oração, enxuga a lágrima do seu olho, não perca a esperança, não é o fim, amém? É só o começo de grandes coisas que Deus vai fazer. Então nós vamos continuar nessa fé da realização de sonhos. Deus vai realizar o sonho de você ver sua casa com seus olhos na presença dEle. Amém? Os nossos olhos não se fecham enquanto a nossa família estiver fora. Que os nossos olhos possam ver. Simeão e Ana estavam no templo. Quero trazer aqui um trechinho do propósito que a gente vai fazer no domingo que vem. Pode fechar sua Bíblia. Em Lucas capítulo 2, a Bíblia fala que Simeão e Ana, eles eram sacerdotes no templo. E eles esperavam a vinda do Messias para que eles pudessem morrer em paz. A Bíblia diz que Ana, aos 84 anos, ela servia no templo. Ela tinha ficado viúva, ficou casada há poucos anos, já casou bem tarde, e ela ficou viúva, acho que foram 7 anos só de casado, e logo ela ficou viúva. E a Bíblia diz que aos 84 anos ela ficava no templo e servia no templo. Ela era sacerdotisa lá no templo. E Simeão também. Simeão já era um sacerdote avançado em idade e também estava no templo.
Duas coisas que eu quero trazer aqui para você, dentro dessa campanha de realização de sonhos e a consagração da família. A Bíblia diz que Simeão, quando pegou Jesus, Maria e José levaram Jesus para apresentar no templo, que é um costume do povo de Deus, apresentar os filhos ao sacerdote ao 8º dia, ou assim que possível. E eles levaram Jesus, depois dos dias da purificação, para apresentar ao sacerdote. Simeão pegou Jesus no colo, apresentou ao Senhor, fez as orações, consagrou, e depois ele declarou: agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram o Salvador. E Ana, da mesma forma, estava ali. Ela se alegrou por ver Jesus, que ela estava cumprindo o tempo dela. Eu quero dizer para você que você vai encontrar Jesus quando você estiver firmado no tempo, fazendo o que precisa ser feito. Jesus vai estar diante dos teus olhos. Amém? E outra é a consagração. Irmãos, a maioria de nós já chegou na igreja numa idade já um pouco mais avançada. Talvez lá na sua infância você não nasceu no berço de ouro, né? O berço evangélico, o berço da palavra. Talvez você não foi consagrado no altar. Eu consagrei meus filhos, né? Eu já tinha entendimento, mas eu não fui consagrado quando eu nasci, né? Me batizaram lá depois, mas não teve valor algum. Por quê? Porque a Bíblia diz: quem crê e for batizado. Não é quem for batizado, é quem crê primeiro. Uma criança crê em alguma coisa? Como é que ela pode crer para ser batizada? Por isso que a igreja evangélica não batiza crianças. É até uma dúvida de muitos. Ah, pastor, por que a igreja evangélica não batiza criança? Porque a Bíblia diz: quem crer, primeiro tem que crer em Jesus, e for batizado, este será salvo. E aí, irmãos, eu quero fazer um propósito com você no domingo que vem. Vai ser nossa Santa Ceia, dia de reunião de família espiritual, amém? Dia que os filhos sentam na mesa que o pai prepara. E eu quero convidar você para estar vindo diante do altar no domingo que vem e trazer a sua família. Quantos você puder trazer? Pastor, olha, eu tenho filho, eu tenho neto, eu tenho bisneto. Não foram apresentados na igreja. Não foram apresentados diante do sacerdote. Eu quero apresentá-los. O que é apresentar? É consagrar a Deus. Porque a gente vive num mundo de horrores. E aquilo que Deus unge, Deus consagra, a Bíblia diz que o maligno, não. O ungido do Senhor, o maligno, não. Então, no domingo que vem, eu quero fazer esse desafio para você. Ah, pastor, mas se eu chamar, não vai vir. Mas é engraçado que quando chama para um aniversário, não vai? Para um casamento, não vai? Para um churrasquinho, não vai? Não, você vai fazer a sua parte. Não, você vai ficar importunando a pessoa. Não, se eu te chamasse para um lugar, você ia. Quando você me chama, eu vou. Só estou te chamando para ir ficar lá 1 hora só. O da pastora eu estou 1 hora. É 1 hora só que eu quero você lá comigo. Eu não quero estar lá sozinho, eu quero que você vá lá comigo nesse dia. É só nesse dia, né? A gente sabe que Deus vai fazer a obra para muito mais, né? Mas aí você vai fazer o esforço de chamar mesmo a pessoa, de convidar. Não, eu quero consagrar minha família, eu quero chegar lá com a minha família. Aí Deus vai te dar as estratégias, tá bom? Aí no domingo que vem, quantos você puder trazer para consagrar diante do Senhor, vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Então eu vou fazer uma consagração essa semana, um azeite aqui no altar, só para isso, tá bom? Só para aquele, especial para aquele dia. A sua parte você fez, e a outra parte que a gente não consegue, quem faz é Deus. Se Deus não enviar, meu irmão, eles não vão entrar. E é Deus que vai trazer de volta do cativeiro. Combinado? Então, domingo que vem, ou você escolhe das 8 ou das 19, para trazer a sua família para ser consagrada diante do Senhor. Principalmente filhos pequenos. Combinado? Para a glória de Deus. Você crê nessa palavra? Você crê nesse milagre de Deus? Então aplauda Jesus bem forte. Para a glória de Deus. Amém? Maravilha. Glória a Deus. Senhor meu Deus, estamos nesses domingos da
sonhos. E o sonho maior dessa pessoa, eu creio, depois dessa palavra, desse entendimento, que é ver a família rendida aos pés do Senhor, é ver a casa consagrada, a geração recebendo os cuidados do Senhor. Porque para realizar sonhos físicos, Pai, o bem pessoal, a família estando restaurada e unida, a família vai trabalhar junto, vai orar junto e por consequência irá conquistar junto. Mas para que esse sonho se realize, nós temos que fazer a nossa parte, que é sonhar, desejar, reprimir a voz do choro no nosso interior, enxugar as nossas lágrimas, esperar no Senhor, uma esperança
Porém, eu e minha
Na paz, na graça do nosso Deus, você tem uma semana abençoada. Em nome de Jesus.